O que nos atrai a comida? Cheiro. O que mais? Visão. Estimula. O que mais estimula a visão? A propaganda que eu vi até hoje mais inteligente, pode ser que surjam outras muito inteligentes, mas até agora, para mim, a propaganda mais inteligente é a propaganda do McDonald's. Eu vi uma propaganda do McDonald's onde tinha uma câmera filmando uma criança num balanço. Quando o balanço ia para frente, a criança sorria. Quando o balanço descia, a criança fazia cara de choro. Alguém viu essa propaganda? Ninguém viu? Poucos viram, mas é extremamente interessante. Conforme a câmera vai virando, ela vai revelando o que a criança vê quando ela sobe. E quando sobe, ela vê o símbolo do McDonald's. E quando volta, ela não vendo mais o símbolo do McDonald's, ela faz cara de choro. A propaganda é a alma do negócio. Quais as cores que o McDonald's escolheu para colocar lá no seu logotipo? Vermelho e amarelo. Quem chama mais atenção, o vermelho ou o amarelo? O vermelho. O vermelho é a cor da fome. Adivinha qual a cor dos comedouros das galinhas? Vermelho e amarelo. As galinhas também estão se alimentando de McDonald's. Então, tem que fazer propaganda para que ela seja atraída até o alimento. Nós estamos na mesma coisa. Vocês já viram passar propaganda dizendo assim, coma alimento integral? Coma frutas e verduras. Já viram isso? Não. Por quê? Porque isso a gente sabe que é bom. Só precisa fazer propaganda daquilo que a gente sabe que é o quê? Ruim. Só precisa fazer propaganda daquilo que a gente não precisa. Daquilo que a gente precisa e tem consciência, ninguém vai sair fazendo propaganda. O governo não vai gastar rios de dinheiro estimulando você a comer fruta. Primeiro, porque eu também não sei se ele tem tanto interesse que isso aconteça. Mas ele não vai fazer esse tipo de campanha. Agora, propaganda daquilo que você não precisa, isso tem. Tem e tem muito, porque a propaganda é a alma do negócio. Outra questão. É interessante que as galinhas façam fila para comer? Que esteja um grupo de galinhas comendo e um grupo de galinha olhando, quase babando, esperando a vez dela? Claro que não. Então, o que o zootecnista fez? Dentro de um barracão, ele faz um cálculo exato da quantidade de comedouros e bebedouros que devem existir no barracão. Por dois grandes motivos. Primeiro, para que não haja fila. Segundo, para que ela não tenha que se deslocar até o alimento. É interessante que a galinha fique deitada aqui, que ela vira a cabeça para um lado, coma aqui, vira a cabeça para o outro lado e beba água. Deita de novo. Isso é o mais interessante, vida sedentária. Vocês estão percebendo que a nossa vida tem uma grande semelhança com a vida de galinhas? Tem ou não tem? Tem. Alguns queriam que fosse com a vida do galo, mas não é, das galinhas. Acredite. Existe uma semelhança muito grande. Outra questão. A galinha batida com 42 dias, antigamente, quando começou a fazer esse sistema de alimentação, elas estavam morrendo por volta de 39 dias, 40, 41 dias. Dizia-se que era uma morte súbita, na verdade o que elas tinham era infarto. Por quê? Elas cresciam muito rápido a carcaça, mas os órgãos internos não conseguiam acompanhar o mesmo ritmo de crescimento. Quando chegava, então, por volta de 39, 40, 41 dias, elas tinham uma sobrecarga pela quantidade de musculatura que o coraçãozinho pequenininho, ainda infantil, precisava bombear sangue e isso lhe causava um grande prejuízo, que era um infarto fulminante. Mas é interessante, uma galinha morrer com 39 dias? Não. Galinha precisa chegar viva para ser abatida. Se ela chegar morta, não me interessa mais. O que eles fizeram, então, para que as galinhas conseguissem chegar vivas até os 42 dias? Eles usam coisas chamadas promotores de crescimento. Alguns deles são chamados de coccidiostáticos e são antibióticos, que se usa na ração como um promotor de crescimento para que os órgãos cresçam o suficiente para levar essa galinha até os 42 dias. Bom, as galinhas estão tendo envelhecimento precoce, então. Elas estão apresentando doenças que não deveriam. Não é isso que tem acontecido com a população? As doenças não têm aparecido cada vez mais cedo? Sim ou não? Sim. Eu já conheço pessoas que com 35 anos desenvolveram Alzheimer. Isso é uma coisa terrível. Alzheimer era uma doença de senilidade, era por volta de 70, 80 anos que se desenvolvia. As doenças estão aparecendo cada vez mais cedo. O diabetes é uma coisa que se diz hoje, por volta dos seus 40 anos, ou você vira diabético, ou então você vai viver livre da doença. Mas é por volta dos 40 anos que as pessoas viram diabéticas. A maior concentração. Por quê? Nós estamos apresentando um pâncreas, muitas vezes, com 40 anos, que tem um desgaste de muitos mais anos vividos naquele curto espaço de tempo. Isso é problema. Uma outra questão.
Se eu como a carne desse animal, que tem promotores de crescimento, isso também pode, de alguma maneira, influenciar no desenvolvimento dos meus órgãos internos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Para vocês terem noção, em 1930, a menarca, que é a primeira menstruação de uma menina, ela aparecia com 16 anos de média. Em média, 16 anos em 1930. Hoje, sabe qual é a média? Alguém arrisca? 10. 10 quer dizer que de 8 a 12 elas estão menstruando. E já existem casos relatados na literatura de meninas que com 6 anos já tiveram a sua menarca. Isso é uma coisa terrível para uma criança de 6 anos, enquanto ela deveria estar brincando de boneca, ela já corre o risco de virar mãe. Por quê? Porque nós estamos vivendo num estilo de vida totalmente inadequado, e isso tem feito com que os órgãos internos tenham velocidade de desenvolvimento muito mais rápido. Para uma mulher, é uma tragédia, uma vida onde ela vai ter sua parte de fertilidade estendida por muito mais tempo. O risco que ela tem para desenvolver câncer dos órgãos genitais é muito alto, de mama também. Temos que tomar um cuidado muito grande. Estamos vivendo na vida das galinhas e colhendo os mesmos problemas que as galinhas. Até agora só falamos de sono, hein? Vamos para o próximo. O que mais que nós temos ali relatado? No passado as pessoas bebiam água. Hoje elas bebem outros líquidos. Água, de vez em quando, alguém lembra que existe. A água é fundamental. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele pesa em torno de 3% do seu peso vivo. Isso se você está dentro do seu peso adequado. Sabe o que quer dizer isso? Que uma pessoa que tenha 70 quilos, ele tem um cérebro de aproximadamente 2,1 kg. Pouquíssimo o peso do cérebro. Mas esse cérebro ele é composto por volta de 85% do peso dele de água. Quando nós bebemos outros líquidos, nós não estamos promovendo a hidratação que precisamos. E a falta de água gera muitas doenças. As primeiras doenças começam onde? No cérebro. Você já parou para pensar? Que às vezes chega na metade do dia e você está com uma dor de cabeça e você não sabe o motivo daquela dor de cabeça. E se você começar a refletir, você vai perceber que aquele dia talvez você não tenha provado água. Já estão refletindo no dia de hoje? Quantos aqui hoje já conseguiram beber aproximadamente 2 litros de água? Olha ao redor. Os professores estão de parabéns, uma salva de palmas. Todos eles levantaram a mão. Ou eles são muito certinhos ou muito mentirosos. Nada, mas eles são o que para vocês? Modelo, exemplo. É isso aí, parabéns para vocês. Então, precisamos muito de água. Agora, eles vão ficar extremamente felizes quando vocês começarem a beber água. Sabe por quê? O nosso corpo, quando nascemos, ele é formado aproximadamente por 80% do seu peso em água. Quando você se torna um adulto, se é do sexo masculino, em torno de 70%, se é do sexo feminino, em torno de 60% do peso é água. O veículo para transporte de tudo no nosso corpo é água. Quando você não bebe água direito, você está dificultando o trabalho do seu cérebro. O seu desempenho cognitivo não é o mesmo. Você tem dificuldade de aprendizagem, simplesmente pela falta de água. Água é fundamental. Precisamos beber quantidade suficiente de água. Agora, qual a quantidade suficiente de água? Existe uma conta muito fácil que cada um de vocês pode fazer, utilizando o seu peso. Multiplique ele por 30 e você vai encontrar a quantidade de água em ml. Vamos pegar aquele mesmo indivíduo que tem um cérebro de 2,1 kg, multiplicado por 30 agora, então vai dar 2 litros e 100 ml de água que ele precisa ao dia. Água, não refrigerante. Um dia eu atendi um paciente e ele me disse que bebia 2 litros de água. Só que ele pesava 120 quilos. Então, quer dizer, ele estava abaixo da necessidade de água dele. Só que eu já fiquei extremamente feliz, porque é raro alguém chegar e dizer que bebe 2 litros de água. No meio da consulta, ele disse que bebia 500 ml de água pela manhã, e depois ele bebia mais 1,5 litro de água com gás. O parabéns que eu tinha dado para ele, eu falei, me devolve. Me devolve, porque água com gás não é água. É diferente. Eu tenho algo que irrita a mucosa, o CO2. Quando eu expiro, eu estou jogando fora algo que para mim é um lixo.
E isso é o CO2. E quando eu bebo água com gás, quando eu bebo refrigerante, eu estou colocando para dentro aquilo que eu já joguei fora em algum momento que era lixo para mim. Como que eu posso pensar que esse tipo de bebida vai me fazer algum tipo de bem? Para as mulheres é pior ainda, né? Porque a presença do CO2 ali favorece o aparecimento de celulite. Então, daqui para frente, eu sei que nenhuma mais vai beber água com gás, muito menos refrigerante. No passado, as pessoas faziam o quê? Exercício, e hoje elas são sedentárias. Já falamos a questão da atividade física. É fundamental, 60% da população brasileira é sedentária. Os professores de educação física, vocês são a salvação da lavoura no futuro. Se não for vocês, a população toda será obesa. Porque vocês vão ter que botar esse povo para correr. Vocês vão ter que botar esse povo para se movimentar. Vocês têm que ser motivadores, vocês têm que ser exemplo. E a população depende de vocês. É claro que eu enfatizei a questão do educador físico nesse momento, porque eu estou falando de atividade física, mas biólogo e enfermeiro e qualquer outro profissional da área de saúde, ele é de extrema relevância para a população. Ainda mais no período que vivemos, onde as pessoas estão doentes. Nenhuma profissão é mais promissora do que a profissão de saúde. Talvez nem tanto pela questão financeira, mas sim pela gratificação de poder ajudar uma pessoa a se livrar dos problemas de saúde que ela tem naquele momento. A melhor coisa que existe para um profissional da saúde é quando você sabe que você teve contribuição na melhora de alguém. Daqui a pouco eu conto algumas histórias para vocês. No passado, as pessoas elas se expunham ao sol. Hoje elas fazem o quê? Fogem do sol. Qual a importância de tomar sol? Ter uma pele bronzeada, claro. Claro que não. Isso é no período de verão, para você ficar bonitinho, ter aquela marca de biquininho e tal, isso daí tudo bem. Mas assim, sol é fundamental em todo o período do ano e não simplesmente no verão. Nós precisamos entender que o sol é a fonte de vitamina D. Eu preciso tomar sol. Agora, em qual horário eu devo tomar sol se a minha preocupação é a produção de vitamina D? Até às 10 da manhã e depois? Das 4. Porém, isso é um ledo engano. Está errado. As últimas pesquisas, e as últimas, eu digo, dos últimos 30 anos, têm mostrado que esse horário é bom para você se bronzear. Mas não é bom para produzir vitamina D. A vitamina D é produzida quando você toma sol por volta do meio-dia. Meio-dia? Mas o sol está quente demais. Pois é esse o sol que você precisa. Eu escrevi uma matéria esses dias para um site e o título dela era A Sobremesa que Você Merece. Sol. Termina de almoçar e vai para o sol. Quanto tempo? Quantas vezes na semana? O ideal é que você tome sol 4 vezes na semana. Se você é branco, 15 minutos. Se é café com leite, 20 minutos. E se você é negro, 30 minutos. Por quê? O tom da pele, a quantidade de melanina que é produzida na pele, ela se torna um filtro para os raios UVB, que são os raios que realmente produzem a vitamina D. Então, dependendo da cor de pele, nós temos uma quantidade exata de tempo a ser exposto ao sol para produzir a vitamina D. Conforme envelhecemos e chegamos ali na faixa dos 60, 70 anos, onde a pele fica enrugada, nós temos que ter uma exposição ao sol maior ainda. Então, para esses casos e para muitos de nós que não temos tempo, precisamos amanhã marcar uma consulta, pedir um exame de vitamina D e verificar se temos que fazer a suplementação. Quantos por cento da população brasileira hoje tem deficiência de vitamina D? 70. De cada 10 pessoas, 7 delas têm deficiência de vitamina D. Na clínica a qual eu trabalho, ali em Maringá, nós pedimos exame de vitamina D para todos os pacientes. De cada 10, 9 têm deficiência. 9 de 10 é um número muito alto. A falta de vitamina D prejudica a função cerebral, te leva a muitos outros problemas, doenças autoimunes, mas no cérebro ela faz com que você tenha envelhecimento cerebral. O seu desempenho cognitivo como estudante diminui. A tua memorização cai, a tua concentração cai, o teu nível de atenção cai, aumenta o sono, e se vê por alguns que já dormiram, já cochilaram, já acordaram, né? Então, precisamos de sol.